Se você está procurando noções de como melhorar o seu 0 a 100 km por hora, de como melhorar a sua largada com o carro, provavelmente você não vai sair desse vídeo aqui fazendo o seu melhor 0 a 100 km por hora. Mas eu te garanto que você vai sair desse vídeo muito mais próximo de chegar lá. Sejam bem-vindos ao Alta RPM, senhoras e senhores, eu espero que seja tudo ótimo por aí com vocês. Márcio Murta falando direto do Aras Tuiuti, onde a gente está fazendo uma série de testes aqui em um vídeo com oferecimento da pneufree.com e da RS Filter, as duas patrocinadoras do canal. Todas as informações deles estão na descrição do vídeo, pessoal. E esse vídeo aqui, ele se inicia levando como base esta cena aqui que foi publicada anteriormente no Alta RPM. Eu estava num treino do curso de pilotagem da Superliga e eu fui arrancar com o Renault Sandero RS pela primeira vez naquele lugar. Quem já está mais acostumado com a arrancada, filho da p, a gente tá na paz aqui, vai embora, deixa eu trabalhar, demônio. Pois bem, pessoal, essa minha largada aí aconteceu no treino do curso de pilotagem da Superliga. É fantástico, por sinal as informações da Superliga estão na descrição do vídeo. E prestem bastante atenção e tenham bastante calma para escutar tudo que eu vou dizer para vocês, para depois a gente debatendo e expandindo, tá bom? Quem está acostumado com a arrancada, com uma largada, viu ali na hora que foi uma arrancada ruim. Porém, quem não está acostumado me perguntou, por que você fez aquele trabalho no pedal do acelerador, Murta? Que dá pra ver que na hora que eu saio, eu faço um controle de pedal ali. E para quem realmente não está acostumado, é normal ter essas dúvidas, é normal ter pergunta. Não existe pergunta burra, pessoal. O ruim é você não adquirir informação nova. Então perguntem e tirem as dúvidas de vocês sempre. Sempre. Pois bem, o que aconteceu ali foi que eu fui largar pela primeira vez na minha vida na pista de Interlagos, na reta de Interlagos. Então eu não sabia o nível de gripe da pista, o coeficiente de atrito da pista. Quando eu fui sair, eu saí muito forte, como a gente chama, eu botei muita rotação. E naquele caso ali, os pneus patinaram. E aí vai entrar num ponto, pessoal, inclusive que entra no mundo da arrancada mesmo, que existem profissionais que, meu Deus do céu, centenas de profissionais no Brasil que podem falar com propriedade sobre isso, mas uma arrancada perfeita, normalmente, ela envolve um nível controlado de perda de tração, ou seja, de patinamento, dos pneus cantarem. A galera se empolga muito com a cena do carro que sai ali fritando, deixando uma fumaça desgraçada. Essa cena ela é muito marcante, mas de um modo geral, na grande maioria dos casos, quando a gente vê isso, a gente vê um carro que está despejando toda a sua potência no asfalto, mas não está caminhando, como a gente chama. Então, existe uma relação muito importante de quanto que o motor do seu carro produz versus o que consegue chegar ao asfalto. E essa é uma relação muito legal e que depende não só da parte técnica, não só tipo da tração do carro, do peso do carro, do pneu, da suspensão, do piso, mas depende da sensibilidade do motorista. Embora tenha tido um erro meu ali de sair muito forte, teve uma tentativa de buscar tração. E como é que foi minha tentativa de buscar tração? Tentando aliviar o pedal do acelerador. Por quê? Aliviando o pedal do acelerador, eu fecho o corpo de borboleta, eu reduzo a potência do motor. Reduzindo a potência do motor, eu tendo a finalizar, a interromper aquele excesso de patinamento, de patinação, aquele excesso de deslizamento ou deslização, tô brincando, aquele excesso de pneu cantando, tá? Então aquilo ali foi uma tentativa minha, uma tentativa de quem teve a sensibilidade, que sentiu que o carro patinou muito, ou seja, já saía errado, mas tentei deixar a situação menos pior, porque não tinha como resetar o game e vamos de novo. Ali é vida real. Arrancada, por exemplo, é vida real e por aí vai, né? Então, pessoal, é sobre o quanto que você tem de potência e o quanto que de fato chega no chão e quais são as suas técnicas para colocar isso no chão. Por exemplo, há um tempo desses, eu estava com um grandíssimo Décio, que trabalha na Motor House Performance em Caxias do Sul, amigo nosso,
no up dele, e eu perguntei como é que ele saía com o up, qual era a melhor saída dele com o up, como é que ele fazia. E ele, do jeito dele, o que ele fazia? Ele acelerava o carro e ia soltando a embreagem devagar. Então, quando ele ia soltando a embreagem devagar, no caso do up dele, o up TSI, ele ia soltando a embreagem, ia dando carga no motor enquanto ele ia fazendo essa debreada, ia carregando a turbina e ele não soltava a embreagem de uma vez. Então, na tática dele, que é possível, que não tem nada de errado, você pode queimar mais embreagem para não ficar com o pneu patinando. Você vai, claro, patinar um pouco, mas você pode queimar a embreagem de modo a evitar com que seu pneu fique patinando muito. Aí ele falou, eu saio, é até brincadeira, é até engraçado, ele falou, eu saio, né? Aí eu falei, você bomba o acelerador? Aí ele falou, não, eu saio assim. Normalmente eu saio bombando o acelerador. O que eu fiz no carro dele? No caso dele, eu dei, dei algumas cargas ali, a turbina começou a girar, mas não carregou. Quando eu soltei a embreagem, eu dei pé total. E aí, soltei logo a embreagem, o carro começou a patinar, só que tipo, eu tirei um pouquinho o pé e depois voltei com o pé do acelerador buscando a tração. Por sorte, ali, eu dei uma lançada maravilhosa com o up. Maravilhosa, não vamos... Eu tô falando, foi uma lançada muito boa para quem nunca tinha arrancado com o carro. Porque eu deixei carregar a turbina, deixei para os pneus, quando a coisa ia ficar descontrolada na perda de tração, eu aliviei o pé. Você sai bombando o acelerador normalmente? Porque deve ter um lag, né? Você bam, bam, bam e vai queimando a embreagem junto? Eu saio sempre, tipo... Queimando a embreagem? Queimando a embreagem. Tá. Então, licença. Peraí que vem um Clio agora. Já deu. Saiu muito bem. Foi boa, né? Muito Fiquei boa. orgulhoso. Nossa, saiu perfeito, cara. Que foi o suficiente para não ficar queimando a embreagem, e aí eu soltei mais no pneu do que na embreagem, né? Não, foi perfeito, perfeito. Entendeu? Carros com turbinas pequenas, por exemplo, isso da época, falando assim, parece que eu estou só falando aleatoriamente, como quem sabe, mas durante muitos anos da minha vida eu fui piloto de teste da revista Carro, junto com o Leonardo Barbosa. Não é que eu fui piloto, o oficial era o Léo, mas eu também testava os carros. Então ele fazia um tempo na pista, eu ia lá, tentava fazer de 0 a 100, frenagem, por aí vai. Tentar fazer igual para aprender. E carro fraco, eu saía com a rotação altíssima e deixava fritar para o carro caminhar. Tipo, o primeiro carro que eu testei, que eu me lembro, foi um Classic, né? Um outro carro que me trouxe uma visão completamente diferente, na época, foi quem? O Punto T-Jet, que tinha uma turbina pequena. Se eu fosse arrancar num Punto T-Jet, como eu arrancava num Corsa Classic, eu ia ficar parado fritando no Punto T-Jet. Porque o Corsa Classic eu segurava em 5 RPM ali, potência máxima, pá, soltava. Ele cantava pneu, mas ele cantava pneu. Como tinha pouca potência para ir para o asfalto, ele cantava pneu, mas ele cantava caminhando. Ele deslizava, mas ele caminhava. Tem aquela deslizada que o carro caminha e você sente no corpo, você não só vê, mas você sente no corpo quando você está dentro. Opa! Opa! Tivemos uma boa, hein? Existe aquela deslizada e o carro fica... Aquilo é péssimo, essa deslizada. No Punto T-Jet, quando eu tentei arrancar igual o Classic, eu fiquei fazendo... Por quê? Porque vinha muito torque, muito cedo. Então no Punto T-Jet, eu bombava e dava uma queimadinha na embreagem, se eu estava o mais rápido possível lá nas 2000 RPM. Por que isso? Porque eu aproveitava toda a força de baixa do motor para tentar colocar no chão, sem ter um excesso de rotação, que ia facilitar o carro patinar, e eu conseguia caminhar. Resumindo, saindo desse jeito, com giro mais baixo num Punto T-Jet, o meu 0 a 100 km por hora, eu não lembro qual era o número exato, era
quase 1 segundo mais rápido do que se eu saísse a 5.000 RPM, entendeu? Tudo isso para dizer o quê? Existem diferenças de carro para carro, tração para tração, configuração do motor e por aí vai. Ou seja, não tem uma regra. A regra que existe é você tem que ter sensibilidade para pesquisar. Então, por exemplo, aqui Sandero RS. Teve uma arrancada que eu fiz aqui hoje que foi horrível. Eu acelerei pouquíssimo e soltei a embreagem rápido. O que aconteceu? Acelerei 2.500 RPM, soltei a embreagem rápido. A 2.500 RPM, o Sandero RS não tem uma abundância de força, uma abundância de torque, uma abundância de potência. O que acontece? O carro dá aquela xoxada, como a gente chama. Pareceu mais lento. Então o giro caiu porque tipo, não tinha rotação ou força suficiente para distracionar e o peso do carro segurou o motor. Então o carro foi não foi nem tão dramático assim, mas deu uma cantada, mas ele apagou. Por quê? Naquela faixa de rotação versus o que patinou a roda, não era o suficiente para ele perder tração e continuar ganhando giro. E como ele estava num ponto muito fraco, ele também não teve força para ganhar velocidade com facilidade. Quando eu fui tentar sair a 4.000 RPM aqui, isso aí torna um fato que deixa o Sandero RS mais difícil de arrancar, é o câmbio extremamente curto na primeira marcha. Então se você usou pouco a rotação, você sai xoxo. Se você usou um pouco mais do que o ideal de rotação, ele sai patinando que nem doido. Então essa dosagem no pé do acelerador do Sandero RS é bem difícil, digamos assim, ao menos para mim. Para muitos de vocês pode ser fácil. Mas essa conversa inteira aqui não é para esse papo bosta de eu sou melhor ou eu faço melhor. É para desenvolvimento de noção de quem quer aprender. Então, chegou um ponto aí no Sandero que eu descobri que dando uma patinada, saindo a 3.200 RPM, acoplando a embreagem a 3.200 RPM, dando uma patinada, mas mantendo o pé embaixo, o carro caminhou distracionando um pouco, mas ganhando muita velocidade. Opa! Tá ficando bom o bundômetro aqui. Não é à toa que os carros de arrancada, todos do Brasil, quando você vê uma arrancada, você vai no VP Series, você vai numa lista ver, você vê que existe uma perda de tração. Você vê que existe, inclusive, a galera que fica ali assistindo da equipe, que vai olhar as marcas que ficam para ver como é que o pneu está tracionando. Então, só que tipo, o excesso da perda de tração, o carro não caminha. Então, por exemplo, o Fueltech tem controle de tração ativo, que você pode fazer calculando a velocidade das rodas, como um controle de tração do carro normal. Só que voltado para desempenho, então para permitir um nível ideal, perfeito de perda de tração para que o carro caminhe. Então, por exemplo, no caso do Sandero RS, vamos colocar, eu arranquei ali a 2 RPM com, sei lá, 60 cavalos. Não foi suficiente para fazer o carro pular, ficou xoxo. Aí eu tentei arrancar lá 3.500 RPM, faz de conta, tá? Vamos brincar aqui do faz de conta. Ali ele já tinha 120 cavalos. 120 cavalos ele não conseguia simplesmente jogar no chão, ele ficava patinando. Ou seja, desses 120 cavalos, por conta da perda de tração, só iam efetivamente, vamos brincar, só iam efetivamente 60 cavalos, digamos assim, ou 70 cavalos. Então, muito deslizamento para pouca potência de fato sendo transferida. Vocês estão vendo que aí entram em pontos complexos de suspensão, pneu e por aí vai, coeficiente de atrito, tipo do asfalto, por aí vai. Agora, num determinado ponto do Sandero RS ali, eu vi que largando um pouquinho mais baixo, onde, sei lá, teria 110 cavalos disponíveis, ele patinou, mas ele caminhou e com equivalente, digamos assim, do que colocar 85, 90 cavalos no chão. É esse o ponto. É você ver aonde ele patina, mas que ele mais caminha. Esse é o ponto. E galera, não existe, isso é o teórico, não existe teoria no mundo nesse ponto que vença a prática, a sensibilidade que você cria na prática. Então, se você quer fazer um bom de 0 a 100, você vai ter que treinar. Não adianta ficar na imaginação. Quando for. Ainda mais se você estiver numa arrancada, numa lista, num rachão à noite, tá lascado. Tem que ser treinado, muito treinado.
Então é esse o ponto. A arrancada perfeita, ela vem sim com um certo ponto de perda de tração, mas com o máximo do que é possível colocar no asfalto. Então existem técnicas diferentes, existem acelerações. Por exemplo, toda vez que eu fui largar com o Gol Millennium Falcon em Interlagos, ele tinha o two-step. Mano, eu não me dava bem com aquele two-step porque ficava estranho. O que eu fazia? Eu trabalhava ali no acelerador e eu dava cada pulo nos 60 pés. Por quê? Porque os carros mais fortes não conseguiam colocar tudo que eles produziam no chão. O Gol tinha só 180 cavalos e 26 kg de torque. Era mais fácil manejar isso. Então, ao invés de ficar carregando a turbina no two-step, e eu não tinha um pneu slick, eu não tinha uma suspensão de arrancada, eu não tinha um câmbio. Mentira, o câmbio eu tinha. Eu não tinha nada para aquilo. Eu trabalhando o acelerador, eu conseguia carregar a turbina do jeito que eu queria e eu ia queimando mais a embreagem ali para poder arrancar e controlando o deslizamento também com o pé no acelerador. Ai, caralho! Eu vi 0,53 de reação. As minhas melhores arrancadas eram bombando. Agora, claro, eu tô falando de um carro de 180 cavalos. Eu não tô falando de um carro do Sapinho, do grande Sérgio Sapinho. É um outro mundo, é uma outra realidade, é uma outra aplicação e uma outra demanda de profissionalismo, de sensibilidade, ainda assim, e por aí vai. Então, galera, uma boa arrancada, ela é o ponto que você vai descobrir aonde você consegue botar o seu carro para caminhar melhor. Só porque ele está cantando pneu e levantando fumaça não quer dizer que é melhor arrancada, como muita gente acha, né? Porque normalmente o pessoal se impressiona pela cena. A cena é mais chocante do carro. É lindo, mas não é rápido, entendeu? Então, pessoal, esse é o ponto. É procurar aonde você está produzindo potência e criar uma noção, né? Não precisa ser, não, eu coloquei tanto de potência no chão. Isso eu estou dando números, exemplos, né? Junto com exemplos do que eu fiz aqui. Inclusive, é uma coisa interessantíssima, na hora que você larga bem, você fez vários testes com o carro, na hora que você larga bem, e eu creio que tem que ter um nível de sensibilidade para isso, mas na hora que você larga bem, na hora você sabe, na hora você sente, fala, opa, patinou, mas lançou que nem um estilingue, exagero, né? Você sente, né? Então isso é teste, isso é caro, né? Porque queima embreagem, come pneu, os coxinhos dão uma empenada e por aí vai. Mas, como tudo na vida, pessoal, prática traz a perfeição. Ou, perfeição, eu não concordo com perfeição. Prática otimiza os acertos e minimiza os erros, entendeu? Então tem que praticar, mas é nesse sentido. Ver que às vezes teu carro patinando um pouquinho menos, ou até mesmo um pouquinho mais, ele pode caminhar muito melhor. Então, pessoal, é um papo aí para trazer noções, para aprofundar, que eu acho que é muito bacana, é muito rico. Trocar informação é sempre legal. Então tem tática de que você poupa mais a embreagem para descontar nos pneus e aí você dosa o pedal, sacrificando de cara os pneus. Tem tática que você queima a embreagem para não jogar tudo de uma vez no pneu, que também é um caminho possível. Não vou dizer para vocês, seria completamente incoerente, seria completamente incoerente, inconsequente eu falar qual é a melhor. Porque eu não sou a pessoa que vai te falar qual é a melhor. Eu sei que com tudo que eu já aprendi, existem caminhos diferentes, para aplicações diferentes, motores diferentes e por aí vai. Se a primeira marcha do Thunder RS fosse mais longa, ia ser muito mais fácil lançar com ele. Ia ser muito mais fácil largar com ele. Mas ela é bem curta, como todas as outras marchas. Ia ser mais fácil porque você ia ter menos torque, né, e mais facilidade para achar a tração. Então com o Thunder RS estou descobrindo que dá um trabalho desgraçado você fazer uma excelente largada nele. Pelo menos para mim. Então, pessoal, é isso. Eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo, que tenha dado para esclarecer e dar novas noções aí, porque a gente está aí para isso. Não deixe de curtir,
comentar, compartilhar o vídeo. Se vocês gostaram, isso faz toda a diferença pra gente continuar vivo aqui no YouTube. Não se esqueça, tudo que a gente faz aqui só acontece com o oferecimento da pneufrio.com e da loja do mecânico. As informações e os cupons de descontos e links diretos estão na descrição do vídeo. A gente se encontra em breve, galera. Um forte abraço, valeu e até já!